Daí, pessoal, mais uma resolução. De um recipiente em forma de um cilindro circular reto com raio R igual a 1 metro e altura H igual a 3 metros, cheio com um líquido, foi retirado um volume de líquido correspondente a um cone de mesma base e altura do cilindro. O volume do líquido que permanece no cilindro é... Vou fazer o exercício de forma um raciocínio aritmético, e aí vou aproveitar esse raciocínio, essa resolução, para te mostrar qual a relação que existe entre um cilindro reto e o cone inscrito nesse cilindro. Tá? Então vamos fazer o cálculo primeiro. Então eu tenho aqui um cilindro, deixa eu colocar aqui, ó, quanto ao cilindro. Então vamos para os dados do cilindro. Se ficou feio isso aqui, deixa eu botar de uma outra cor aqui, ó. Cilindro. Então, do cilindro, o que eu conheço? Que o raio da base é igual a 1 metro e que a sua altura é igual a 3 metros. Bom, com isso, eu já tenho dados suficientes para fazer o seu volume, né? Porque desse cilindro que está completamente cheio de líquido, ou seja, com o seu volume completo, eu vou retirar um volume de líquido correspondente a um cone. Então depois eu vou fazer o cone. Então primeiro o volume aqui do cilindro. Volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Volume do cilindro, vou chamar isso aqui de V1. O volume do cilindro, área da base π vezes o raio da base ao quadrado vezes a altura. Volume do cilindro, que eu estou chamando de V1, é igual a π vezes raio ao quadrado, o raio da base do cilindro é 1 ao quadrado, vezes a altura desse cilindro, que é 3. Então vou continuar aqui do lado. V1, volume do cilindro, é igual a 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3π. Então, esse é o volume do cilindro. E aí eu vou fazer o cálculo do volume do cone, né? Porque diz assim, ó, foi retirado um volume de líquido correspondente a um cone. Então, vamos pensar o seguinte, vou calcular agora o volume do cone. O que eu separar aqui? O que eu sei sobre esse cone? Eu sei que esse cone tem a mesma base, mesma altura do cilindro. Então o raio da base do cone também é 1 metro e a altura desse cone também é igual a 3 metros. O que muda é que o volume do cone, que eu vou chamar de V2, é a área da base vezes a altura do cone, que eu posso chamar aqui de H2, né? Se eu pensar aqui, ó, H1 para o cilindro, H2 para o cone. Então aqui seria H1 e aqui H2. Então, área da base vezes a altura, mas aí no cone não esquece que na fórmula divide por 3. Então, o volume do cone, que eu estou chamando de V2, área da base π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, H2, divide por 3. Continuando aqui do lado, volume do cone, que eu estou chamando de V2, π é π, vezes raio da base 1 ao quadrado, vezes a altura, os mesmos 3 metros, e aí vou dividir por 3. Então, volume V2 é igual, cancela aqui 3 com 3, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes π é π, e aí eu tenho que o volume 2 é π. Então, o que acontece? Eu tinha, né, no cilindro, eu tenho no cilindro completamente cheio 3π. Desse cilindro, eu vou retirar um volume correspondente ao cone.
o volume do cone é π. Então o que eu vou fazer? O volume, deixa eu colocar aqui para ti, ó. O volume restante, vou pôr assim, ó, o volume restante, ou seja, o volume que permanece, ele é obtido de que forma? Fazendo V1 menos V2, cilindro menos cone, 3π menos 1π. E aí o volume então restante, vou pôr assim, ó, volume restante, que é o que ele está pedindo, 3π menos π igual a 2π unidade metros, aqui metros cúbicos, tá? Nas alternativas eu estou com metro quadrado aqui, mas aí é um engano nas alternativas, tá? Volume é metro cúbico. Vou consertar aqui todas, ó. Isso é muito feio, né? Devia ter olhado já isso antes. Mas para não perder o vídeo, então, não vai ter um impacto na resolução. Eu corrijo aqui, tá? Então, volume restante, 2π metros cúbicos. E aí eu estou falando da letra D. Ok? Eu te falei que queria falar também, né? Queria te mostrar nesse vídeo a relação que existe entre cone inscrito no cilindro, né, o volume do cone inscrito no cilindro, em relação a esse cilindro. Então, olha só, vou te desenhar aqui um cilindro com uma altura qualquer, tá? É um cilindro qualquer. Aqui, mais ou menos, né? Olha, tá difícil. Aí, melhorou. E aqui eu tenho a mesma base circular lá de cima, ok? E aí eu vou inscrever o vértice do cilindro, do cone aqui. Vou inscrever aí o cone, tá? Então o cone está coincidindo aqui, ó, a mesma base do cilindro e a mesma altura, ó. A altura desse cone corresponde, né, numericamente a essa altura aqui do cilindro, ok? Deixa eu botar uma cor aqui. Olha só, tá aqui. O cone dentro do cilindro. Aí, ok? Então, qual é a relação que existe aí que tu pode guardar? Bom, sempre o volume do cone corresponde ao volume do cilindro divididos por 3. Então, sempre que o cone está inscrito no cilindro, existe essa relação. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Tanto é verdade que o volume do cilindro foi aqui no meu cálculo a 3, e o volume do cone eu encontrei, aliás, 3π, né? E o volume do cone eu encontrei 1π, ou seja, 1π realmente é 1/3 do volume do cilindro, 1/3 de 3π. Então, observa que nesse exercício, se eu conhecesse esta relação aqui de inscrição, de 1/3, quando eu tivesse aqui o volume do cilindro igual a 3, eu já poderia direto escrever que o volume do cone é π, é 1/3 desse 3π, ok? Então isso aí é a relação que existe entre volume do cone e volume do cilindro inscrito, circunscrito a esse cone. Então é isso, espero que você tenha aproveitado, obrigado pela visita, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.